A paz do Senhor esteja com todos os irmãos. Mais uma vez é uma alegria recebê-los aqui na nossa EBD Online, onde vamos refletir, meditar e estudar a Santa Palavra de Deus nestes assuntos propostos para o segundo trimestre desse ano de 2025, cujo tema central desse trimestre é "E o Verbo se fez carne", assunto de extrema importância, centralizado na pessoa de Jesus Cristo, e não pode ser diferente disso, porque tudo no que diz respeito à fé, no que diz respeito à Bíblia, no que diz respeito às coisas espirituais, se resumem a Jesus Cristo. E estudar acerca de Jesus Cristo é entender e compreender a fé. Queremos registrar aqui nosso convite aos irmãos para que estejam conosco nas escolas bíblicas presenciais, nos respectivos dias, aí na sua congregação, na sede todo domingo pela manhã. Esta iniciativa da EBD Online, ela é uma degustação do que nós vamos estudar na nossa EBD presencial. E hoje vamos estar fazendo uma reflexão na lição 3, cujo título traz a verdadeira adoração. Para isso, nosso texto áureo está em João, Evangelho de João, capítulo 4, e o versículo 24, que diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A verdade prática desta lição diz o seguinte: adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. A leitura bíblica em classe, nós vamos continuar lendo no capítulo 4 de João, do versículo 5 ao versículo 7, depois do versículo 9, o 10 e depois do 19 ao 24. Eu faço questão de ler aqui com os irmãos, começando pelo versículo 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó havia dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, ou seja, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O diálogo de Jesus com a mulher samaritana é, na minha visão, um dos mais impressionantes diálogos que Jesus teve durante os seus 3 anos de ministério. Jesus revelou coisas profundas nesse diálogo com a mulher samaritana. Jesus revelou coisas extraordinárias nesse relato com a mulher samaritana. E o cerne desse diálogo trata de adoração, de culto a Deus. Por isso,
que se tem a certeza de que quando falamos sobre adoração, quando falamos sobre culto, a referência bíblica, teológica do que é um culto, do que é uma adoração, está nesse diálogo, assim como em outras partes da Bíblia também, mas esse diálogo é um dos que é uma referência para esse assunto. E hoje nós vamos estudar justamente sobre a verdadeira adoração. E eu vou destacar alguns pontos importantes aqui de cada tópico da lição de hoje, para que nós tenhamos um pouco mais de clareza sobre esse assunto. Na introdução, o autor da lição, ele nos apresenta a ideia de que o ser humano, ele tem dentro de si uma necessidade intrínseca de Deus. E que esta necessidade intrínseca, conforme está na imagem que nós estamos projetando para você, leva a uma carência espiritual no ser humano. E para nós entendermos um pouquinho mais disso, precisamos dizer que aquilo que é intrínseco é aquilo que faz parte da natureza, da essência, é a natureza de algo. É uma coisa que faz parte da natureza de algo, que está entranhado. Isso significa intrínseco. E é algo real, é algo que tem uma importância profunda, tem um significado profundo. Ou seja, existe dentro de cada ser humano, existe dentro de cada um de nós uma necessidade, e essa necessidade, ela é a necessidade de Deus. Nós, enquanto cristãos, enquanto já salvos, enquanto salvos e tendo aceitado Jesus como nosso Salvador, sabemos que essa necessidade existe e nós a suprimos com Jesus. Porém, há muitas pessoas que ainda não foram salvas, que ainda não professaram a sua fé, não reconheceram Jesus como seu único e suficiente Salvador, e essa necessidade intrínseca de Deus dentro de cada uma delas, muitas vezes se manifesta como um vazio, como algo que precisa ser preenchido, como uma peça fundamental de um grande quebra-cabeças, que sem essa peça não consegue se entender a imagem toda deste quebra-cabeça. E isso é essa necessidade intrínseca que existe em cada ser humano, a necessidade de Deus, aquele elemento espiritual que foi perdido lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram. Essa lacuna passou a existir desde lá dentro do ser humano e ela só pode e só é preenchida por Jesus. E essa necessidade que o ser humano tem de Jesus, das coisas de Deus, das coisas espirituais, elas são notáveis, elas são quase que palpáveis dentro do ser humano. E muitas vezes o ser humano preenche isso de diversas formas erradas até. Mas o fato é que essa necessidade intrínseca, como nós mostramos na imagem, ela gera uma carência espiritual no ser humano. E é exatamente aí que o nosso assunto em relação à verdadeira adoração começa. O primeiro tópico trata justamente do encontro de Jesus com a mulher samaritana, e o autor aqui propõe duas grandes e preciosas lições que nós conseguimos extrair deste encontro. Antes, porém, de citar quais são essas duas grandes lições, essas duas preciosas lições, nós precisamos entender que havia um significado, que havia uma necessidade que não era uma mera necessidade geográfica de que Jesus passasse por Samaria. Jesus estava se deslocando da região da Judéia para a região da Galileia. Nós vamos projetar aqui para você um pequeno mapa para que você possa visualizar melhor
este caminho que Jesus tomou. Veja que Jesus estava saindo da Judéia, está ali, destacado, e indo para a Galiléia. Havia pelo menos 3 caminhos que poderiam ser percorridos pelos viajantes para que eles fossem da Judéia para a Galiléia. Sendo que o caminho que passava por Samaria era o caminho mais curto para esse trajeto, aproximadamente em torno de 120 quilômetros. O segundo possível caminho, ele era mais extenso, 140 quilômetros, e o terceiro possível caminho era ainda mais extenso, cerca de 150 quilômetros de distância. E este caminho que passava por Samaria, ele era o mais curto. Mesmo assim, em função de uma resistência histórica que havia entre judeus e samaritanos, da qual nós não vamos tratar aqui agora especificamente, mesmo sendo este o caminho mais curto, os judeus evitavam este trajeto. Eles preferiam tomar, de repente, o caminho que proporcionava uma distância de 140 quilômetros ou o outro de 150 quilômetros, lembrando que naquela época o meio de transporte era a pé ou animais como cavalos, jumentos, enfim. O deslocamento era muito difícil, de forma que qualquer distância a mais que você colocasse em um caminho se tornava dificultoso, em função das poucas opções de deslocamento que se tinha naquela época. Então, mesmo assim, os judeus optavam por tomar os caminhos mais longos para evitar passar por Samaria. Porém, quando a Bíblia diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria, não era simplesmente por uma questão geográfica, e sim por uma questão de necessidade espiritual. No comentário da Bíblia de Estudo de Apologia Cristã, editada pela CPAD, existe o seguinte comentário em relação ao versículo 4. A necessidade de Jesus de passar por Samaria era uma compulsão teológica. Era a vontade de Deus que Jesus tomasse aquele caminho a fim de ter um encontro com a mulher do poço. Ainda o comentário de John Gill diz o seguinte em relação a isso. Aquele era o tempo da vocação eficaz. O tempo da vocação eficaz havia chegado e, portanto, ele deveria seguir esse caminho naquele momento específico. Não era apenas uma necessidade geográfica. Jesus não passaria por Samaria apenas porque era o único caminho que ele poderia tomar. Como nós vimos, havia pelo menos 2 outros trajetos que poderiam ser tomado por Jesus, e inclusive eram os trajetos que os judeus faziam por evitar passar por Samaria. Mas Jesus, ele fez questão de transitar neste caminho, porque havia um propósito naquela cidade, havia um propósito naquele momento, havia alguém que precisava encontrar-se com Jesus naquele momento, naquela circunstância. Jesus precisava ter o diálogo com a mulher samaritana para que o seu ministério começasse a tomar um corpo, para que a mensagem que Jesus estava pregando, ela atingisse também aqueles que não eram da casa, aqueles que eram tidos como gentios, aqueles que eram tidos como não dignos de receber a mensagem, ou também os gentios, melhor dizendo. Então, Jesus tinha a necessidade de passar por Samaria pelo cumprimento de um desígnio espiritual. Essa era a necessidade de Jesus em passar por Samaria. E aí nós vamos então sobre essas duas grandes lições que nós podemos extrair do diálogo de Jesus com a mulher samaritana. A primeira grande lição é que toda a pessoa necessita de Deus e que nós, que já temos Deus,
que já aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, que já preenchemos dentro de nós essa lacuna, essa necessidade intrínseca de Deus, devemos aproveitar cada oportunidade para partilhar a mensagem de Jesus, a mensagem de salvação. Nós estamos vivendo tempos extraordinários, onde a internet, onde a tecnologia, ela proporciona um alcance gigantesco que nós podemos atingir. E nós devemos nos valer disso para levar a mensagem de Deus, para levar a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus. Nós devemos aproveitar cada oportunidade no nosso dia, cada oportunidade no nosso trabalho, cada oportunidade no nosso lazer, cada oportunidade na faculdade, no colégio, de levar a mensagem do Evangelho, porque cada oportunidade é valiosa para se falar de Jesus. E nós bem sabemos que os tempos estão curtos, os dias estão curtos. Cada dia que passa, nós estamos nos aproximando mais da vinda de Jesus. E depois que Jesus vir, obviamente que a mensagem, ela não poderá mais ser pregada por nós. Então, cada dia, cada oportunidade que nós temos aqui, nós precisamos considerar como valiosa para transmitir a mensagem do Evangelho. Essa é a primeira lição. Toda pessoa necessita de Deus. E cada oportunidade que nós temos de partilhar a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus, precisa ser aproveitada. A segunda grande lição é que o autêntico culto de adoração de Deus, que satisfaz essa necessidade, essa lacuna que tem dentro do ser humano, ele não se limita a um lugar específico. A mulher samaritana fez esse questionamento para Jesus. Onde nós devemos adorar? No monte? No templo? Qual que é o lugar adequado? E Jesus deixou muito claro que o lugar mais adequado não existe. É indiferente. Desde que a adoração seja sincera e ocorra no espírito do homem. E aí sim, e seja verdadeira, aí sim nós teremos a adoração verdadeira. Não há necessidade mais de um lugar específico, porque Jesus rompeu isso com o seu sacrifício. Ele abriu o caminho que antes era necessário através de um sacrifício, era necessário através de um sumo sacerdote dentro de um templo, com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Este acesso foi nos aberto de forma permanente, de forma que não há mais um lugar específico onde se deve adorar. A adoração, ela ocorre no espírito do homem. Partindo então para o segundo tópico da lição, que diz o seguinte: o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Jesus deixou muito claro que existe uma adoração verdadeira. Existe uma forma verdadeira que Jesus precisa, que nós devemos adorar a Jesus. E a primeira coisa que o autor ressalta aqui é que Jesus se identifica para a mulher samaritana como sendo a água viva, e que uma vez que a mulher samaritana provasse dessa água, dentro dela nasceria uma fonte, e essa fonte iria jorrar para a vida eterna. Estas palavras de Jesus, elas se encaixam muito perfeitamente com outras palavras que Jesus disse em outras circunstâncias. Por exemplo, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou quando Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Uma fonte de água viva é uma fonte que jorra essa água viva de forma abundante, sem medida. Por isso que Jesus faz essa referência à mulher samaritana, de que ele é a água viva. Ou seja, uma vez que nós provamos dessa água, uma fonte nasce dentro de nós. E aí nós estamos a todo um momento podendo nos relacionar
com Jesus, podendo cultuar a Jesus, independente de onde estivermos. Se estivermos em casa, no nosso momento de louvor e adoração, se estivermos no trajeto, indo para o trabalho, indo para a faculdade, indo para a escola, se estivermos num momento de lazer, em qualquer lugar que nós estivermos, se nós estivermos convictos de que Jesus está conosco, nós podemos adorá-lo onde estivermos, e sendo essa adoração sincera. Veja que no versículo 24, Jesus diz que Deus é Espírito e que é necessário que adoremos em espírito e em verdade. O que Jesus queria dizer com isso? O homem, todos nós sabemos, ele é constituído por aquilo que chamamos de tricotomia: corpo, alma e espírito. Sendo que o espírito é uma parte, uma fagulha ínfima da essência de Deus, da natureza de Deus, daquele espírito que Deus soprou nas narinas de Adão enquanto ele ainda era um boneco de barro, e depois de ter soprado é que o homem passou a ser uma alma vivente. Então o espírito é essa pequena fagulha da essência, da natureza de Deus dentro de nós. E então isso quer dizer, Jesus estava querendo dizer que quando nós adoramos, quando nós reconhecemos de Jesus de uma forma sincera e verdadeira, isso nos proporciona que nós nos conectamos com Deus lá no nosso espírito. Ou seja, o nosso espírito, essa fagulha, essa pequena porção da natureza de Deus que há dentro de nós, ela então é ativada e nos conecta a Deus através do ministério do Espírito Santo, e aí então sim ocorre a verdadeira adoração, a adoração real. Ou seja, a verdadeira adoração é aquela que ocorre no nosso espírito, de forma sincera, de forma profunda, e que nos liga a Deus, nos conecta a Deus, que jorra como uma fonte de água que está jorrando vida eterna, que jorra em direção a Deus. Essa água brota dentro de nós em direção a Deus e nos conecta a esse Deus maravilhoso. É exatamente isso que Jesus estava querendo dizer quando ele diz que esta adoração ela ocorre em espírito e também em verdade. E por fim, no tópico 3, trata da adoração bíblica. O que a Bíblia traz sobre adoração? E aí é importante nós entendermos algumas coisas aqui. Na língua hebraica, a palavra hebraica que traduz adoração, ela nos traz a ideia de manifestar com um temor reverente, com admiração e respeito. Na língua grega, a palavra que traduz adoração, ela traz a ideia de submissão, ela traz a ideia de alguém servindo a outra pessoa, ou alguém que adora, mas que adora outro, que adora outra pessoa. Ou seja, de forma resumida, adorar a Deus significa reconhecê-lo. Adorar a Deus significa se portar com reverência a Deus. Adorar a Deus de forma verdadeira, de forma pura, significa render-se a Deus, reconhecendo que Ele é soberano e que Ele pode fazer todas as coisas. Ou seja, reconhecendo que Ele é e que Ele pode fazer. Reconhecê-lo e adorá-lo por tudo que ele é e por tudo que ele pode fazer. Reconhecê-lo e adorá-lo porque ele é o único e verdadeiro Deus. Mas tudo isso de forma submissa.
em forma de rendição. Quando nós nos rendemos é quando nós reconhecemos que Jesus, que Deus é o Senhor da nossa vida e que Ele domina a nossa vida por completo. Essa é a ideia bíblica de adoração. Tem a ver com submissão, tem a ver com rendição, tem a ver com se entregar completamente a Jesus. E é interessante demais porque justamente neste episódio da mulher samaritana chega um ponto em que a mulher samaritana ela volta para a cidade e ela dá o testemunho de que Jesus havia revelado a vida dela. E ela reconhece que as palavras que Jesus falava a respeito de como estava a vida dela até aquele encontro eram reais. E foi tão profundo o impacto das palavras de Jesus que ela não tinha mais medo e não tinha mais vergonha de reconhecer o estado pecaminoso da sua vida, porque agora ela reconhecia os seus pecados, tinha perdão dos seus pecados, porque ela tomou da água viva, e a água viva estava jorrando para a vida eterna, e ela entendeu que Jesus era aquele de que a Bíblia falava como sendo o Messias, e então ali naquele poço ela o adorou, ela o reconheceu como Messias, ela o reconheceu como Senhor e Salvador, ela se rendeu a Jesus, ela se submeteu a Jesus, e se rendeu e se submeteu ao que Jesus queria para a vida dela, que era a libertação dos seus pecados, da sua vida errônea até então, de forma que ela pôde retornar à cidade e dar testemunho daquilo que Jesus fez a respeito da vida dela. Ou seja, ela se humilhou e se entregou completamente a Jesus. Ela se rendeu completamente a Jesus. Então, nós podemos entender por essa lição que a adoração verdadeira é aquela que acontece no espírito do ser humano, e que ela ocorre na forma de um ato voluntário de serviço a Deus, exaltando, adorando, reconhecendo o seu senhorio e o seu domínio sobre as nossas vidas e reconhecendo e agradecendo tudo que Ele fez e pode fazer por nós. E isso nos leva a uma rendição total, a uma rendição sem reservas e sem medidas ao senhorio de Jesus Cristo na nossa vida. Porque Ele é o Messias, Ele é aquele que nos salva, Ele é aquele que nos liberta e que faz com que aquele vazio, aquela lacuna que existe dentro de nós, aquela essência perdida por causa do pecado, ela seja completamente sanada pela pessoa de Jesus Cristo. E por fim, lendo a conclusão, para encerrarmos a reflexão a respeito da lição número 3, diz o seguinte: neste estudo, focamos nos ensinamentos práticos de Jesus acerca da adoração e, por consequência, discutimos a doutrina da adoração cristã. O capítulo 4 do Evangelho de João revela duas lições valiosas. A primeira é que todo ser humano possui uma necessidade a satisfazer, que é a necessidade de Deus. E a segunda é que em Jesus a verdadeira adoração surge como um movimento que se inicia no interior, no espírito. Tudo isso resultando em uma experiência viva com Jesus Cristo. Que nós possamos, através de Jesus, através da sua palavra, poder experimentar essa adoração verdadeira, essa adoração real, profunda, que é proporcionada a nós através de Jesus.
Se você que está nos assistindo ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, essa lacuna, este espaço que parece não preenchido na sua vida, é a necessidade do ser que o ser humano tem de Deus. E essa necessidade é suprida através de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e que na sua casa, na sua vida, na sua família e em você haja, a partir de hoje, a verdadeira adoração, conforme Jesus expôs para a mulher samaritana. Que Deus o abençoe.